de marxismo cultural. E Fabiana veio de vermelho hoje só para... Tá live. Meus amados irmãos, a graça e a paz, nós estávamos aqui na live e de repente caiu a internet, tivemos alguns problemas técnicos, mas nós estamos aqui firmes e vamos, se Deus quiser, continuar com essa live, que é uma live hoje interessante, importante, para nós definirmos e para nós entendermos muitas situações em relação à nossa vida. E o convite que eu faço aos pais é que os pais passem a entender nesse momento, ou tenham pelo menos curiosidade de entender o mundo em que os seus filhos vivem. E algumas pessoas também, muitos de nós, não têm noção do mundo em que se vive. Mas antes de nós começarmos essa live, eu quero falar eu quero falar brevemente sobre o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, que é toda essa revolução que nós estamos passando, toda esse distúrbio que tem havido socialmente aqui nos Estados Unidos com respeito ao George Floyd, que é esse senhor que foi morto de forma covarde, aí diante das câmeras, foi tirado foto, isso causou revolta em muitas pessoas, e obviamente que nós somos cristãos, e eu quero declarar aqui, em nome da Igreja CityK United, como pastor da Igreja CityK United, que nós rejeitamos categoricamente toda forma de racismo. Nós rejeitamos toda forma de racismo. Mas nós também rejeitamos toda forma de distúrbio social. Toda forma de vandalismo. Então nós queremos deixar, antes de começar essa live, que vamos falar sobre tantas coisas, sobre tantos pensamentos que estão por trás aí da sociedade. Nós queremos deixar claro isso. E queremos também deixar claro uma outra coisa. Eu sei também da tensão que acontece no Brasil, da tensão que está acontecendo politicamente no Brasil. Eu sei dessa tensão e essa tensão tem se transmitido para o meio das igrejas. E eu quero fazer também uma segunda declaração. E a segunda declaração que eu quero fazer é o seguinte: nós não apoiamos 100% nenhum sistema político.
nós entendemos que o único lugar perfeito é o céu. Que o único lugar perfeito é o céu. Então, o nosso sistema político é o sistema do céu. O nosso governante é o Senhor Jesus. Então, nós não vamos aqui defender A ou defender B. Mas nós vamos tratar, nesse momento, de falar para você que está me escutando, que existem ideologias, existem sistemas que estão por trás de tudo aquilo que você vê na televisão, de tudo aquilo que você vê nos filmes, de tudo aquilo que você vê nas lojas quando você vai comprar alguma coisa. Tudo está sustentado por uma ideologia. Tudo está sustentado por um agrupamento de pensamentos. E é por isso que você, mãe, você, pai, como a Bíblia nos chama para ser sóbrios, a Bíblia nos chama para nós entendermos o nosso tempo, é que nós precisamos compreender, como cristãos, como aqueles que têm o Espírito Santo, o que é que está por trás, como é que eu poderia falar? Sem sensacionalismo, sem neurose, mas entendendo que existem sistemas, existem situações, ou se você preferir chamar um termo mais arcaico, ideologias que sustentam tudo aquilo que nós estamos vivendo ou tudo aquilo que nós vemos na televisão. E é por isso que eu quero convidar os pais. É por isso que eu quero convidar que você compartilhe esse vídeo, que você compartilhe essa live, para que pais venham a dialogar conosco aqui e para que nós, de alguma forma, possamos combater os problemas que estão acontecendo no seio da família. É por isso que eu quero começar falando exatamente sobre o marxismo. O marxismo, meus amados irmãos, foi um movimento que aconteceu em conjunto, ou no final da Revolução Industrial, aonde os trabalhadores começaram a trabalhar muitas horas exageradamente, e começaram a ter vários problemas, porque eles se sentiam, e na verdade, naquela situação, eles eram explorados. E então surgiu um homem, ou dois homens, Karl Marx e Engels, que começaram a discutir que a sociedade precisava mais do proletariado do que dos líderes. E foi a partir dessa visão proletariada que Karl Marx criou um sistema que ia desembocar no comunismo. E esse sistema, nós chamamos ele de marxismo. Esse sistema, a ideia desse sistema é que o ser humano, que nós devemos estar debaixo de uma estrutura forte, que nós chamamos Estado. O Estado deve controlar todas as situações, que não deve existir hierarquias dentro desse sistema, e que as pessoas devem viver não por causa de acordo com as suas capacidades, mas as pessoas devem viver por causa das suas necessidades. Então, este é o sistema de Karl Marx. Esse sistema foi gerado com mais propriedade na Rússia. Houve a Revolução Bolchevique, a Revolução Comunista, e esta revolução, ela gerou, né, uma divisão no mundo. Uma divisão no mundo depois da Segunda Guerra Mundial, onde ficaram os comunistas de um lado e ficaram os capitalistas do outro. O Oriente de um lado, praticamente, a maioria dos países do Oriente, e o Ocidente do outro lado. E esse sistema, como Karl Marx pensou, esse sistema de trabalhadores mandando no poder, esse sistema sem hierarquia, esse sistema sem uma classe dominante, esse sistema faliu. Ele faliu completamente. E ele não teve sucesso. E algumas pessoas pensaram, mas esse sistema morreu, esse sistema desapareceu. Só que, depois da Segunda Guerra Mundial, depois que o mundo teve uma total desilusão com Deus, o que nós vemos no livro de história foi a criação de um novo movimento com base no marxismo. Só que esse movimento com base no marxismo deu início com um cara chamado
Eu vou ler o nome dele aqui porque é um nome meio complicadinho. Antônio Gramsci. Eu acho que a palavra é essa. Gramsci, que é o chamado sistema dele, ele criou um sistema diferente do marxismo de Karl Marx. Porque o marxismo de Karl Marx, ele queria tomar pela força. Ele queria exigir que as pessoas se rendessem ao sistema. É que eles chamavam de revolução pela força. E o principal órgão que gerava em torno da revolução comunista ou a revolução marxista era o exército. Eles tomavam o exército assumia aquele local, aquele país, e aquele país se tornava comunista. E, figuradamente, todos os trabalhadores começavam a dominar naquele país. Só que esse sistema, como eu falei, faliu, porque esse sistema foi um sistema que existia uma classe dominante do mesmo jeito. Uma classe dominante do mesmo jeito. E criou uma classe elite do mesmo jeito. Quando a Rússia caiu, se estouraram os milionários russos por causa disso. Mas veio esse cara, esse italiano, e começou a falar o seguinte, depois da Segunda Guerra Mundial: nós podemos gerar o marxismo de uma forma diferente. Nós podemos gerar o marxismo de uma forma em que ele vá penetrando na sociedade, ele vai entrando nas entranhas da sociedade, e ao entrar nas entranhas da sociedade, ele vai mudando a consciência da sociedade. E esse sistema, os estudiosos chamam de marxismo cultural. E esse sistema carrega consigo, no seu DNA, tudo aquilo que é anticristão. Tudo aquilo que não é o que a Bíblia prega. Tudo aquilo que não é os ensinamentos da Escritura. E esse sistema, ele foi entrando através das universidades. Se no marxismo tradicional o exército, através da classe proletariada, tomava o poder, nesse sistema, a classe proletariada toma o poder através de quem? Do professor. Porque o professor, dentro da sala de aula, passa e começa a introduzir dentro da sala de aula todos os princípios do marxismo e todos os princípios do comunismo. Eu estudei num colégio chamado Colégio Cláudio Abílio Aragão. E eu já, naquela época, eu era descrente, eu era praticamente um candidato a comunista, ateu, apesar de ser criado na igreja. Eu era muito bom em história e geografia, mas eu comecei a perceber algumas coisas desde aquela época, e depois que eu me converti, comecei a ter acesso a uma literatura mais séria, mais neutra em relação à economia e à formação das economias do mundo. Eu comecei a observar através da minha professora um detalhe. O que é que ela dizia? Ela dizia o seguinte: o culpado de nós sermos um país subdesenvolvido é culpa dos Estados Unidos. A minha professora falava isso para mim. Ela estava dizendo, não é porque você não faz as coisas bem, não é porque você não é uma pessoa séria, é porque os Estados Unidos é que está nos explorando. E eu comecei a ver que aquele negócio não calçava na minha cabeça. Por que a gente não podia ser um país desenvolvido? Por que a gente não podia ser um país melhor? E a partir daí eu comecei a estudar isso. E eu comecei a ver que hoje isso está muito maior dentro das escolas. Essa doutrinação está nas universidades e está nas escolas. É por isso que eu sei que esse assunto é chato para muita gente, esse assunto é um assunto pesado, mas é um assunto que vai desembocar na sala de aula do seu filho. E eu queria falar aqui 2 resumos, eu não sei se o Ale pode colocar aí, o resumo sobre o marxismo, né? O marxismo é aquele que gera um comunismo, né? É isso que está aí, né, Ale? O marxismo, ele queria impor as suas ideias à força pela revolução armada. Os fundamentos desse marxismo é materialista, ele não crê em alma, não crê em nada disso. É um sentimento puro materialista. E eles diziam, temos que dominar por a força. Só que o mundo mudou. E o que é que o mundo mudou? O mundo agora, com o marxismo cultural, põe aí a lei, por favor, eu quero bem avançar nisso o mais rápido possível. Ele diz o seguinte: no marxismo cultural não existe imposição, mas uma doutrinação lenta que muda a forma de pensar das pessoas. Uma revolução cultural.
fundamentos metafísicos regem a sociedade. Temos que dominar pela consciência. Então, a que eu quero chegar aqui com você? Quais são os fundamentos do Ocidente? Quais são os fundamentos do Ocidente? O que é aquilo que põe os alicerces do Ocidente? O que põe os alicerces do Ocidente é o cristianismo. O cristianismo está presente em todos os detalhes do Ocidente. Só que o que é que o marxismo cultural deseja? Ele deseja remover os fundamentos do cristianismo e injetando, colocando devagar e de acordo a cada cultura do Ocidente, a cada país, algo que seja anticristão. Algo que seja contrário ao cristianismo. Porque para o marxismo cultural, o maior inimigo da sociedade, o maior inimigo do ser humano é o cristianismo. E eles vão introduzindo isso de maneira muito lenta. Hoje, nos Estados Unidos, isso já está escancarado. No Brasil, nas universidades federais, nas maiores universidades, e já está escancarado. O cristianismo começa a sair e começa a chegar o anticristianismo, a solução que é uma alternativa ao cristianismo. Então, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos que algumas coisas alimentaram o cristianismo, que são as bases de tudo que nós vivemos. Eu queria que o Ale colocasse aí as principais bases do cristianismo. As principais bases do cristianismo é o seguinte: nós temos a Bíblia como a palavra de Deus, objetiva e inerrante. Eu quero dizer para você, qual é a universidade hoje que afirma isso? Qual é a universidade? Eu quero saber que você compartilhasse esse vídeo. Eu sei que o assunto é maçante nesse começo, mas nós vamos jogar isso para vocês começarem. Eu quero que você me pergunte, o seu filho agora, alguém que está indo na universidade, qual universidade declara isso? A Bíblia como a palavra de Deus, objetiva e autoritária. Se o seu filho chegar na universidade hoje, se o seu filho chegar no high school hoje e falar, a Bíblia é a palavra de Deus, ele vai dizer, Bíblia? Deus? Palavra? Objetiva? Autoritária? Autoritativa? Que isso? Você está louco. E por quê? Todas as universidades, vamos colocar em Boston, todas as universidades de Boston, ou a maioria das universidades aqui de Boston, foram criadas por cristãos. Eram todas da igreja presbiteriana, eram todas das igrejas metodistas. E onde elas estão hoje? Quem fez isso com elas? Primeiro o iluminismo veio um montão de ideologias, mas hoje o que está presente dentro delas é o marxismo cultural. Que eles não admitem que existe, que eles não querem que ninguém saiba que existe, mas é o marxismo disfarçado de cultura. Não mais agora aquele guerrilheiro com arma na mão, com cigarro de maconha do lado. Não. Com um lenço vermelho. Não. Agora é o professor que foi doutrinado lá na universidade. E agora esse cara é o maior o maior espalhador, vamos dizer assim, disseminador do sistema do marxismo cultural. Então, nós somos criados dizendo, há uma Bíblia, há uma palavra de Deus, há uma verdade. É o sistema ocidental. Segunda coisa que nós vemos aí, a ideia de um Deus soberano. A ideia que um Deus que é todo poderoso, que faz como lhe apraz, mas hoje nós não vemos isso. Essa ideia do Deus soberano está presente na nossa sociedade, com os nossos filhos? Não. Terceira coisa que nós vemos aí, a ideia da família tradicional. Aí você vai começar a ver mais. Ele já tirou a Bíblia, que é a verdade. Ele já tirou Deus, que não é mais um Deus soberano. Agora o que é que ele tira? A ideia de família tradicional. Aí ele joga lá no Netflix, ele joga lá na televisão, 2 homens se beijando, 2 mulheres se beijando, de uma forma, num ambiente lindo, num parque maravilhoso, tal, os 2 lutando, sofrendo discriminação, e você ali, até chorando. Tem crente que até chora porque o casal homossexual não ficaram juntos. Que coisa terrível, meu Deus. Tudo isso, quem está por trás é um sistema chamado marxismo cultural, que diz o seguinte, a família tradicional não importa. A família tradicional não existe. A família tradicional foi uma imposição. O que nós vemos ali?
a ideia da divisão da sociedade pela capacidade. Biblicamente, irmãos, nós devemos ser divididos por nossas capacidades. Se eu trabalho, se eu economizo, eu devo sustentar, eu devo ter uma casa melhor. Se eu ralei para estudar. Mas uma coisa que você nunca desconfia, e eu fui professor, e eu sei o que eu estou falando, você nunca desconfia, é quando o seu filho faz trabalho em grupo. Lembra quando você fazia? Existe alguma coisa mais injusta do que trabalho em grupo? Você bota o cara que estuda, outros que não querem nada com nada, um que sabe ter uma letra bonita, né, e faz um trabalho em grupo. Por que ele fez trabalho em grupo? Aquela nota vai ser a nota que aqueles outros vão levar porque um só estudou, um só fez. Não existe mais nada mais injusto do que trabalho em grupo. Mas lá na escola do seu filho, a professora é obrigada a colocar no plano de aula dela trabalho em grupo. E isso é fruto do marxismo cultural. Que o seu filho está ali, ele não pode lutar, ele não pode aumentar as suas capacidades. Isso não é egoísmo. Isso é justiça. E se eu ralei, se eu estudei, eu preciso receber disso, porque é justo. Agora, quem não faz nada, quem é vagabundo, precisa disso? Merece isso falando socialmente? Não. A ideia de respeito às autoridades, aos pais. Pai hoje não é mais respeitado. Eu vou falar mais sobre isso lá na frente. O que mais aí sobre isso? A ideia da exclusividade da salvação em Cristo. A salvação não está mais em Cristo. A ideia da existência de dois gêneros. Não existe mais homem e mulher somente. Homem e mulher, na verdade, não existe. A classificação de gênero é uma coisa que nem deve existir. A ideia da liberdade diante do Estado. Nós não somos mais livres diante do Estado. O Estado está passando cada vez mais, sem nós sabermos, a controlar as nossas vidas. E a ideia de que Deus é o centro. Foi essas ideias que nasceu o Ocidente. Foi essas ideias que fizeram a base do Ocidente. Foi essas ideias que geraram o norte do nosso planeta, o hemisfério norte ocidental, que fizeram as nações mais poderosas, mais ricas do mundo, com esse sistema. Um sistema em que está basado, as suas bases, não é perfeito, eu não estou dizendo que é perfeito, mas as suas bases estão na Bíblia. Agora veja o sistema que está vindo pela frente. Ale, coloca aí. Os principais bases do marxismo cultural. É o seguinte, o seu filho chega na universidade, o que é que vai acontecer com ele? A Bíblia é um documento histórico criticável. É a primeira coisa que o seu filho... Eu já ouvia isso na minha época. Eu lembro quando eu me converti, uma professora chegou para mim, Pedro, eu tinha tanta esperança que você seria um professor de faculdade, que você seria um cara para falar dos nossos ideais, né? E agora você se converte, né? Você agora é crente. Me diga qual escola e qual universidade nós temos que vai dizer o seguinte, a Bíblia é um documento histórico infalível. O que ele vai dizer é o seguinte, a Bíblia tem muitos erros. A Bíblia tem que ser criticada. A Bíblia não é mais a palavra de Deus. É isso que está vindo por aí e é isso que já está presente. Isso é colocado lentamente, em doses homeopáticas, na veia dos nossos filhos, na cabeça dos nossos filhos. Outra coisa, a salvação social ao invés de salvação eterna. O seu filho tem que fazer um monte, olha para mim, o seu filho tem que fazer um monte de trabalho voluntário. Por que o seu filho tem que fazer um monte de trabalho voluntário? Você sabe por quê? Porque o seu filho tem que salvar o mundo. E a salvação do mundo não é a salvação do inferno. Por isso que você vai ver já algumas igrejas que aderiram ao marxismo cultural, estas igrejas, elas não pregam mais inferno. Se o pastor pregar inferno na frente da igreja, ele é combatido. Como é que nós vamos salvar o mundo agora, gente? Nós vamos salvar o mundo agora dando comida para as pessoas. Nós vamos salvar o mundo dando agasalho para as pessoas. É isso que nós vamos salvar o mundo. Eu não estou dizendo que o cristianismo não tenha isso. Claro que tem. Mas esse não é o objetivo principal da vida, não é o objetivo principal do cristianismo. O objetivo principal da vida é que nós, em Cristo Jesus, sejamos salvos. Mas isso virou balela. Isso virou balela. E se você falar o nome de Jesus aí, você é ridicularizado. Na escola, no seu trabalho, onde você quiser.
Porque você está diante o quê? A salvação é social. A salvação é social. Porque eles estão preocupados com o planeta. Eles estão preocupados com o momento. Eles não pensam em vida eterna. Eles não pensam no céu. E isso está chegando nas igrejas. Deus é um ser em evolução. Eu já falei isso nas aulas. Mas Deus é um ser em evolução. Tem muito isso. O pastor é agradável falando, é um cara muito legal. É o deísmo aberto. Deus está evoluindo, se é que ele existe. Mas, na verdade, o que esses caras não creem em Deus. Esses caras estão somente desconstruindo na sua cabeça a ideia de um Deus soberano. A ideia de um Deus que criou todas as coisas, que é o Senhor de todas as coisas, que criou o homem correto, mas o homem se meteu em muitas contradições, corrompeu o seu coração, e um Deus que virá julgar. E um Deus que tem um juízo final. Isso, o seu filho, está sendo deconstruído nas escolas. Então, ele está dizendo, aqui é o seguinte, Deus está em evolução, para, na verdade, ele tirar Deus da cabeça do seu filho. Porque um Deus que está em evolução serve? Um Deus que não sabe o futuro, o Deus que controla todas as coisas serve? Não serve, então é melhor que ele não exista. É isso que o marxismo cultural faz na cabeça do seu filho. Outra coisa é o seguinte, o homem é soberano e senhor do seu destino, ele decide. Existem casos nos Estados Unidos de adolescentes que engravidaram, que fizeram aborto e os pais nem souberam. Isso é marxismo cultural. Eu decido o que eu vou ser. Eu decido o meu sexo. Eu decido tudo. Eu não tenho que dar satisfação. Como eu não tenho que dar satisfação a um Deus soberano, a um Deus que é verdadeiro, a um Deus que tem regras. Regras que não é porque ele é mau. São regras porque são regras para que nós possamos viver bem. Se ele já desconstruiu isso na cabeça do seu filho, o seu filho olha para você, que você é a principal referência para o seu filho de Deus, e vai dizer, pai, por que eu tenho que seguir o senhor? Por que eu tenho que seguir o senhor? Eu não tenho que seguir o senhor. Eu decido a minha vida. Eu faço o que eu quero. Uma das frases mais usadas pelas crianças nos Estados Unidos e agora no Brasil é isto não é justo. Isto não é justo. Isso não é justo é marxismo cultural. É o que nós vemos hoje dentro das famílias. É o que você vê dentro da sua casa. O seu filho já não obedece você. O seu filho agora tem um confronto com você. Porque é ele que decide. A professora não está mais ensinando um conteúdo para ele. Ele, às vezes, até decide que conteúdo a professora vai ensinar. Porque ele é quem manda. E tem lugar no Brasil também, se o professor não passar todo mundo, o professor é mandado embora. Você sabia disso? Se tiver alguma reprovação, a culpa é do professor. Porque ali está projetado no marxismo cultural Deus. Toda figura de autoridade está projetada como Deus. Então passou um ano. Você tem 50 alunos, que uma sala só devia ter 20 ou 25. E aí o que faz um professor? Ele tem que passar todo mundo. Por quê? Porque ele é um bom professor. Se alguém se perder, não é a culpa do aluno. A culpa é dele. E isso é ensinado nas universidades. Então esse cara, ele nunca vai ter senso de responsabilidade. Esse aluno nunca vai ter senso de responsabilidade. A culpa sempre será dos outros. A culpa é de Deus. A culpa é dos outros, nunca a culpa é minha, tá? Outra coisa que nós vemos aqui é o seguinte, todo professor deve aprender com o aluno. Menos conteúdo, mais ideologia. Irmãos, nós estamos numa época tão difícil de marxismo cultural, entrando dentro, que você vai estudar, tem um amigo meu, pastor, que foi estudar linguística, e lá ele teve que estudar a opressão da língua. Porque eu até gostei disso, porque eu troco o T pelo D, eu troco as letras, tudo. Eu não quero escrever certo. Eu quero escrever do jeito que eu quero. Então tem um livro no Brasil chamado A Opressão Linguística. Já imaginou isso? Ou seja, deixa o seu aluno escrever errado. Esse negócio de escrever certo é opressão. Você está determinando para o aluno como é que ele deve escrever, a língua que ele deve escrever. Irmãos, isso é o que está hoje presente. O professor não passa mais conteúdo. Eu vi isso na minha época. Eu vi na minha época professores que passavam aluno assim, porque o diretor da escola caía em cima dele e dizia o seguinte, olha, você não tem que segurar esse aluno aí, ele não é problema seu.
Ele não é problema seu. Então, o que é que nós temos no Brasil hoje? Pessoas que não sabem fazer uma redação. Eu tenho tido problemas nos meus posts, porque depois eu tive que estudar, eu fui no seminário, eu fui fazer faculdade, eu tive que ralar, estudar e ler muito. E sabe o que acontece, meus queridos? Eu descobri o princípio da interpretação. A gente não interpreta texto. A gente não sabe interpretar um texto. Eu lembro disso, eu não sabia interpretar. E eu coloco, às vezes, coisas na internet que eu estou dizendo uma coisa e as pessoas dizem outra. Porque nós não aprendemos a interpretar textos na classe. Nós não aprendemos a interpretar textos na aula. Nós aprendemos, sabe o quê? A criticar. Nós aprendemos a dizer a culpa é do outro. É isso que o seu filho está sendo formado. É dessa forma que o seu filho está sendo gerado nas escolas. Toda cultura possui o seu próprio Salvador. Jesus não é mais o único Salvador. Não adianta você chegar para o seu filho e falar, Jesus, mas Buda, Maomé, Mao Tse-tung, Confúcio, tem tantos deuses na China, por exemplo, na Índia. Por que só o Deus judaico-cristão é o verdadeiro? Por quê? Isso nós precisamos entender. Nós precisamos entender e colocar isso em cima da mesa como cristãos. É claro, nós não estamos dizendo aqui que tem que ensinar cristianismo na escola, não é isso. O que nós estamos dizendo aqui é que a escola tem que ensinar conteúdo. Quem tem que educar o seu filho para a vida é você. Sou eu. Eu que tenho que educar os meus filhos, o caráter dele. Mas hoje não é assim. Eu lembro bem, e quando eu fui lendo, eu fui descobrindo a vida, eu fui lendo outros livros, não do contexto desse doutrinamento. Uma vez eu vi um outdoor, eu tinha chegado do seminário, eu vi um outdoor dizendo assim, nós ensinamos para a vida. Uma chamada de um colégio. Nós ensinamos para a vida. E as pessoas, que maravilha, um colégio que ensina para a vida. Eu não preciso ensinar ao meu filho nada, o colégio vai ensinar. E isso, meus amados irmãos, é muito mais rápido quando é um sistema em que só a escola pública funciona, ou a maioria é escola pública. Porque o professor é doutrinado na universidade. Aí isso tudo, com doses homeopáticas. E ele chega na escola e começa a aplicar isso. Cada cultura tem o seu Deus. Outra coisa que nós vemos aqui é o seguinte, o amor está acima de tudo. Tudo que é movido pelo amor está correto. Isso está presente nos filmes. O que é amor? Amor é um sentimento que eu tenho para com outra pessoa do mesmo sexo? Isso é amor? Amor é porque eu gosto de ter relações com crianças? Isso é amor? Amor não tem regras? Amor não tem limites? Se eu quero fazer, se eu gosto de fazer, isso é legítimo? É isso que é amor? Isso não é amor. Mas o mundo hoje está caminhando para isso. No marxismo cultural, o amor é livre. O amor não possui regras. O amor não possui limites. E isso está presente aonde? Nas nossas escolas. Os nossos alunos veem isso todo dia. Quando eu cheguei aqui, eu perguntei para Felipe, como é que você vê na escola os coleguinhas e coleguinhas que ficam do mesmo sexo? Ah, pai, o professor disse que isso é amor. É amor. Então, estão desconstruindo isso nos nossos filhos, estão nos chamando de loucos, estão nos chamando de ridículos, estão nos chamando de pessoas que não têm juízo. Quando você vai para a ciência, nada disso está provado, para a ciência séria. E o que é que nós vemos? Nós vemos que é muito complicado. É muito complicado. Porque o amor ficou distorcido. O amor bíblico é um amor que tem regras, é um amor que tem limites, é um amor que é estabelecido a partir do caráter do próprio Deus. E nós vemos aqui o seguinte, o importante é ser feliz. O importante é ser feliz. O importante é ser feliz. Você vai encher de drogas? Você é feliz mexendo com droga? Vai ser feliz, cara. Você é feliz com outro homem que não é o seu esposo? Vai ser feliz. Você é feliz traindo a sua esposa? Separa dela, cara. Ou então fica com ela e não fala para ela, mas vai ser feliz. A ditadura da felicidade. Você tem que ser feliz. Não, nós não estamos aqui para ser felizes. Porque nós pensamos no céu, é justamente por isso que nós estamos aqui para fazer o que é certo.
para cumprir o que é certo. Porque a felicidade só vai ser completa na nossa vida no céu. Mas os nossos filhos, sabe o que acontece? Falam para eles que eles têm que ser felizes. Aí eles enfrentam a vida. Eles enfrentam o dia a dia. Eles enfrentam os acidentes. Eles enfrentam os cânceres. Eles enfrentam a morte. Eles enfrentam a luta. Eu conheci uma história de um menino que se suicidou porque o cachorro dele morreu. Porque a professorinha disse que ele tem o direito a ser feliz. Aí você cria uma criança nesse estado. E, na verdade, em vez de você estar construindo alguém, você está destruindo. Então, irmãos, nós estamos diante aqui desses dois sistemas. Marxismo cultural e o marxismo e o cristianismo. O cristianismo sendo pisado, sendo humilhado, sendo infectado, sendo distorcido. E o marxismo cultural, presente nas universidades, nas escolas, presentes nos meios de comunicação. E eu quero fazer uma pergunta. Eu sei que está tarde para fazer as perguntas, mas eu tive que ter essa explanação, falar um pouco sobre essa introdução com vocês. Tem muito mais coisa para falar, mas eu queria chamar a atenção dos pais, dos meus amigos que estão me assistindo aqui agora, dos meus irmãos, e eu queria que eu quero fazer uma primeira pergunta para o pessoal, e aí chamar a Fabiana para ver se tem alguém ainda aí com a gente. Né? A primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte: você percebe que existe uma ideologia contra o cristianismo no mundo? Coloca aí nos comentários. Você percebe que existe uma ideologia contra o cristianismo no mundo? Se você é pai, você é mãe, você percebe. Você que acompanha os seus filhos de perto. Você que é um pai responsável. Você que está junto com seus pais. Você que vai na reunião de pais e mestres da escola. Você que acompanha o seu filho. Você percebe que existe uma ideologia contra o cristianismo no mundo e que essa ideologia tem uma carinha muito bonita, tem uma carinha muito legal, tem um sonzinho de fundo que nos emociona e que nos conduz ao engano. Você percebe isso? Fala aí com a gente. Fabiana, tem alguém aí? Eu estou falando sozinho. Boa noite, gente. Tem bastante gente aqui. A Sandra está com a gente, né? Beijo, Sandroca. Está aqui o Eudes, está aqui o Enei também está aqui. Um abraço para o seu Enei. Um abraço, Enei. Culim também está por aqui. Culim. Culim, eu quero suas perguntas. Eu quero você me colocando contra a parede, Culim. Culim está aqui. A Marlene da Silva, um beijo. É a tia da Cá, né, Cá? Beijo, viu? Sempre está conosco. A Nilma, inclusive a Nilma fez um comentário muito bom aqui, daqui a pouco eu vou ler. O pastor Jeff, nosso amigo, pastor, um abraço para você. Ô, canela de fogo. A Rita e o Beni estão aqui. A Edna Rosa. Edna, um beijo para você, viu? O Márcio Tavares está aqui também. Márcio, uma alegria ter você aqui de novo. A Eliane do Gimar. Beijo, Eliane, saudade de você. Quem está aqui também é o Wilson, presbítero Wilson. Um abraço, presbítero. Graças a Deus, um presbítero aí, pelo menos, e o Eudes. Não, mas o Iraci também está aqui. Amém. O Iraci entrou. O Franco, é o nosso amigo lá do Chile. Hermano Franco, que bendiciones. É muito bueno tê-lo acá, tê-lo conosco. Com nós outros, perdão. A Patrícia, Pati, beijo para você lá de Fall River. Tem aqui, a Jaque Melo do Eudes está aqui. Beijo, Jaque, para você. Agora, deixa eu colocar o comentário aqui que a Nilminha, a Damares William está aqui conosco, ela fez um comentário assim: e ainda há quem se denomine cristão e ao mesmo tempo defenda o marxismo. Isso tem sido uma discussão muito séria entre os pastores sobre alguém pode ser marxista e pode ser cristão. Se você conhece o marxismo, primeiro marxismo, o marxismo mais antigo, a velha escola, o old school do marxismo, e você olha hoje para o marxismo de agora, não tem como. Se você estudar o marxismo, se você estudar o marxismo cultural, que é negado, eles acham que isso é uma conspiração, que é uma invenção da cabeça de conservadores, tal. Esse pessoal acha isso. Mas não é assim. Você que é pai, por isso que eu estou fazendo essa pergunta, você percebe que há uma ideologia contra o cristianismo quando você está com seus filhos, quando você vai na escola, quando você vê os exercícios, quando você vê as comunicações? O que é que você percebe? Você percebe que existe uma ideologia anticristã.
as verdades do cristianismo. Há um só Deus, não há mais de um Deus. Esse Deus se revelou aonde? Na Escritura. A Bíblia é a palavra autoritativa de Deus. O marxismo cultural vai cortando a Bíblia, vai tirando partes da Bíblia, vai gerando o feminismo, vai gerando o feminismo. Se tivemos um momento na história que a distorção do cristianismo gerou o machismo, que é tão ruim quanto o feminismo, nesse momento o marxismo cultural gera o feminismo de propósito. De propósito. Então, o que acontece? Se você estudar profundamente as ideologias, se você estudar, eu sinto falta disso da igreja. Uma das coisas que eu mais sinto falta é que nós cristãos não pensamos. Eu gosto de um livro do Francis Schaeffer, que ele diz assim, crer é também pensar. Por isso que eu coloco lá no meu Facebook, para pensar. Você precisa pensar, você precisa arguir, você precisa gerar uma dialética em tudo que você está pela frente. Então, a igreja precisa abrir os olhos. Não dá para você ser marxista e você ser cristão. É uma distorção. Você vai chegar um momento que você vai entrar numa encruzilhada e vai dizer, peraí, ou eu sigo a Cristo, ou eu sigo essas ideias. Não dá para fazer isso. O que mais, Fabiana, aí? A Nilminha colocou assim, Nilma, um beijo para você, viu? Ela colocou assim, ela foi professora no Brasil, né, por muitos anos. Então ela colocou assim, eu sabia. E é verdade, eu peguei essa fase. Nós não podíamos reprovar os alunos. Se ele não estudou ou aprendeu a matéria, teríamos que dar os trabalhos para eles serem feitos em casa. Exatamente isso. O que nós percebemos? A realidade do mundo é uma coisa e a escola é outra. Quando nós insertamos no mercado de trabalho, quando a sociedade inserta no mercado de trabalho os filhos, eles recebem um choque. Porque eles não querem servir a um cara que trabalhou duro a vida toda e construiu uma empresa. Porque aquele cara vai pegar no pé dele. Como o professor não pegava no pé dele, tá? Ele quer que seja do mesmo jeito. E muitas vezes, sem desprezar, a gente corre para quê? A gente corre para ser funcionário público. E funcionário público no Brasil, eu discordo lá do ministro Guedes. Eu acho que a maioria dos funcionários públicos do Brasil, sim, é gente trabalhadora e gente séria. Mas nós nos acomodamos, muitas vezes, para ser funcionário público. E eu vejo que nós precisamos o quê? Gerar filhos para uma sociedade real. O marxismo não deu certo em lugar nenhum. Aí você gera um aluno que precisa de trabalho para passar de ano. Você gera um aluno irresponsável. Você vai gerar um motorista irresponsável, um médico irresponsável, um contador irresponsável, e ele vai ter que colocar a culpa em alguém. Ele vai colocar a culpa no Estado. Ele vai colocar a culpa nas outras pessoas. Então nós precisamos entender que na Bíblia, por isso que países mais desenvolvidos, os ricos não frequentam esse tipo de escola. Os ricos frequentam escolas em que eles são cobrados, são pressionados para gerarem, para entender que o esforço dele é que vai ser recompensado. O que mais aí, Fabiana? A Marlene diz assim, misericórdia, Jesus. É verdade, misericórdia. A Selminha está aqui, Selminha Ribeiro, um beijo. Ela está dizendo boa noite para nós, boa noite. Boa noite. A Sheilinha também, beijo, Sheilinha, para você. A Aline Martins, lá de Cafarnaum, beijo, Aline, saudade de você. Beijo, viu? Aline. A Nilminha coloca assim, estamos aqui, triste verdade nos dias de hoje, nos nossos dias, né? O Márcio Tavares, com relação à pergunta, você percebe que existe uma ideologia contra o cristianismo no mundo? Ele coloca sim. O Everton, nosso diácono, também coloca sim, com certeza. A Márcia também coloca sim. Marley está aqui também, sim, sem dúvida, pastor. Noelito Alves Sampaio, ele coloca assim, é nítido. Nossas crianças, jovens e adolescentes estão sendo bombardeados com esses ensinamentos aqui no Brasil. Infelizmente é isso mesmo, e as pessoas estão certas. O que existe, irmãos, é o seguinte, estão tirando do pai e da mãe o direito bíblico e o direito natural de educar os seus filhos. E isso por que estão tirando? Porque os pais, a maioria dos pais, ainda são cristãos. A maioria dos pais ainda frequentam a igreja. Mas eles estão sendo engoldados por quê? Porque o canto da sereia da escola,
toda a tecnologia, toda a maquiagem que existe é terrível. Eu lembro bem daquele filme, eu não sei o nome, eu acho que o Ale vai me ajudar, aquele filme dos heróis, os Avengers, o último filme, fez tanto sucesso, com o Thanos, né? Eu não sei se você lembra desse filme. Esse filme foi criticado porque o herói desse filme foi um pai de família, o Homem de Ferro, que queria defender a sua filha, defendeu a sua filha e a sua esposa, e ele se sacrificou por todos. E naquele filme não tinha todo mundo esperava que a Capitã Marvel seria a grande salvadora de tudo. Mas o grande salvador foi um homem, foi um pai de família. Aquele filme foi criticado. Mas aquele filme foi um dos filmes mais vistos na história. Porque o ser humano ainda clama pelo método como Deus o fez. Ainda clama por isso, Fabiana. Também tem aqui a Aninha Flávia, beijo para você. A Esté Vidal, lá de Paracatu, um beijo, Esté, para você. Que alegria tê-la aqui. O Everton diz assim: os meus filhos já me falaram que se falar de Jesus na escola, eles ficam em trouble, em problema. E é verdade, Pedrinho também meu fala que na escola ele não pode falar de Jesus. Que não pode falar, porque é uma coisa que não se fala. E é o que eles pregam aqui, né? E é uma coisa importante, é o seguinte, eu tenho um testemunho de uma professora aqui dos Estados Unidos, que ela diz o seguinte para mim, falou: pastor, eu sou cristã, eu me assumo como cristã, e eu trabalhava numa escola em que disseram para mim, você não pode colocar a sua religião aqui. E um dia, naquelas festas de final de ano, com fraternização, colocaram o seguinte: nós vamos ter o momento muçulmano. E a pessoa que era muçulmana, uma das professoras, falou lá do muçulmanismo, desmistificando o muçulmanismo. Aí ela disse: por que ela pode falar do muçulmanismo e eu não posso falar do meu cristianismo? Porque você vai perceber que o movimento marxista cultural, ele defende as chamadas minorias. Ele defende lá o muçulmanismo, nós é a minoria, é uma religião que está sendo muito maltratada. Porque, na verdade, queridos, a guerra é contra o cristianismo. Na verdade, o que está por trás disso é o que a Bíblia fala, doutrina de demônios. E quando eu falo demônio aqui, não é ninguém com chifre, com rabão, não. Eu falo demônio muito esperto, muito inteligente, que está por trás. O nome que você não pode falar é quem? O nome de Jesus. Você não pode falar o nome de Jesus. Então, é esse o problema. O problema é Jesus. Tá? E por isso que existe uma ideologia por trás. Porque se não é assim também, eu quero alertar aqui os pais. Se não é assim, o que a Bíblia fala dos últimos dias? O que a Bíblia fala antes do juízo final? Não haveria dias difíceis? Não haveria dias em que nós seríamos perseguidos? E por que você, cristão, não aceita que está sendo perseguido? Por que você acha que isso é coisa da cabeça de pastor? Eu acho que nós precisamos acordar. Precisamos despertar. Fabiana. Tcheta, beijo, Lu, para você. Saudade, viu? Põe assim: sim, existe muito. A Jane Machado, também lá de Paracatu, está aqui assistindo. Jane, um beijo para você. Professora maravilhosa lá em Paracatu. Alegria tê-la aqui. O Flávio Rodrigues, pastor, fala assim: máxima marxista, dividir para conquistar. Sim, sim. A ideia é o seguinte, a ideia é que quando esses meninos estão na escola, eles são educados de uma certa forma, a irem deixando os seus pais de lado. Porque os seus pais são arcaicos. E que se faz da forma como ele quer, como eles querem. O filho começa a mandar nos pais. A Bíblia fala: filhos, obedecei os vossos pais. A Bíblia fala: filho, honra o teu pai e a tua mãe. Está lá no Decálogo. Mas isso é um conceito cristão judaico. Nós vamos destruir isso. E para destruir isso, o que é que eles fazem? Eles cooptam, entre aspas, os filhos na escola, dizem que eles são o máximo, dizem que eles são isso, que eles são aquilo, e eles chegam na casa dos pais e aquele lar começa a ser dividido. Os filhos de um lado, ou o filho de um lado, e o pai do outro lado. Isso também é marxismo cultural. Fala, Fabiana. A Rosa também está aqui assistindo conosco. Um beijo para você, viu, Rosa? A Helena Brito, nossa amiga Helena, colocou assim: eu prometi que não ia comentar, mas estou em cólicas. Então, não está aguentando. Ela colocou assim: está na hora da igreja acordar.
vejo crentes progressistas apoiando grupos e partidos de esquerda, lembrando que a esquerda nasceu no marxismo, que o marxismo-leninismo afirma que a religião é o ópio do povo e precisa ser eliminada, pois é empecilho para a total implantação do comunismo. Outros pensam que o comunismo tem que ser proibido e o socialismo levado à ilegalidade. Quando tem que ser o contrário, o comunismo tem que ser trazido à luz, ser tratado às claras, ser estudado, para então, com conhecimento, a pessoa decidir se vai ser apenas mais um idiota útil. Perto da Revolução Bolchevique, Hitler parece uma donzela sonhadora. Sim, a doutrinação nas escolas vem de muito tempo. Nas escolas, nos teatros, nos cinemas, nas músicas, em suaves doses. Quando percebemos, achamos tudo normal. E os cristãos são apenas um pouco retrógrados. E achamos normal porque nós estamos sendo enganados pelo canto da sereia. Porque são doses, como eu falei aqui, doses homeopáticas. Não são doses assim de uma vez, não é uma coisa de uma vez. Ele não vai mostrar um diabo com chifre ou uma coisa assim, não. É a mentira que vem disfarçada. E o que eu vou dizer para você é que é muito triste. Às vezes tem pais que passaram a vida toda para colocarem os filhos na universidade. Aí colocam os filhos na universidade, os filhos cantavam na igreja, os filhos adoravam a Deus na igreja, os filhos frequentavam a escola dominical na igreja. Mas o que acontece com essas crianças? Vão para a universidade, lá são motivados a serem drogaditos, lá muitas vezes são motivados a serem homossexuais. Eu conheço pais que mudaram a sua perspectiva bíblica porque o seu filho se assumiu homossexual. Ele diz, não, mas a Bíblia não pode ser tão dura com os homossexuais. Isso é uma conveniência tremenda. Quando o seu filho não tinha um comportamento homossexual, você debatia contra. Agora que o seu filho voltou da universidade e ele declarou que ele é homossexual, que não existe para mim isso, mas ele declarou que ele declarou que ele tem um comportamento homossexual e está fazendo isso, agora você vai defender e quer que a igreja se renda ao que você está falando? Que é isso, meu irmão? A Bíblia é a verdade independente de você e de mim, independente dos comportamentos dos nossos filhos. Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos deixar de amar os nossos filhos. Eu sou terminantemente toda violência contra qualquer pessoa. Terminantemente violência contra os nossos filhos. Devemos amar os nossos filhos sempre, porque primeiramente, são a imagem de Deus, segundamente, são responsabilidades que Deus colocou sobre nós, são herança do Senhor sobre nós, e nós temos que amá-los, mas nós temos que falar a verdade para eles, e não mudar a verdade por causa de uma conveniência, tá? Mas isso que a Helena falou aí é muito sério. Isso que a Helena falou é muito sério. A ideologia está presente, a ideologia está caminhando a passos largos no meio da igreja, e muita gente tem abandonado a fé, tem abandonado o cristianismo, ou tem até feito piquete dentro da igreja para defender algo que a Bíblia não diz. Fabi. O Franco aqui responde, sim. A ideologia está realmente dominando aqui o mundo, né? A Marley diz assim, é uma luta para nós, pais cristãos, pois nossos filhos são contaminados com essas ideias, pois a escola está com eles todos os dias. E nós, pais, apesar de ensinar em casa o evangelho, levá-los à igreja, temos essa ideologia e é muito forte. Eu quero passar para a segunda pergunta com essa palavra da Marleia. Eu não sei se tem mais alguém que falou aí. Tem vários. Complementa aí mais alguém. Tem muita gente aí falando? Tem. Gente, tá cheio de gente, meu Deus. O Márcio Tavares está falando assim, minha cidade é pequena, máximo 8 mil habitantes, é pequenininha mesmo, então. Temos 2 escolas, de 1º a 4º ano, e apenas uma de 5º ao 2º grau. Graças a Deus, a maioria dos professores são evangélicos, e não temos tantos problemas na educação dos nossos filhos, mas que tem muitas ideologias contrárias à Bíblia, isso sem dúvida, verdade. O Flávio diz assim, o Flávio Rodrigues, diz assim, sim, o cristianismo é um dos pilares da sociedade que a ideologia marxista quer derrubar. Assim como a família,
o avanço comunista é suave e quase imperceptível. Essa fase do Flávio tem que ser gravada. O avanço comunista ou o avanço marxista, ele é suave e quase imperceptível. Você não sabe que você está abraçando uma doutrina, marxista. Você não sabe. E uma doutrina que é anticristã. Mas ela está indo devagar. Ela está indo suavemente. E eu quero levantar um questionamento aqui, o seguinte. Quais os principais questionamentos dos seus filhos? Tem mais alguma do antigo? Tem. Vou levar o novo agora. Tem. A Lala está dizendo assim, com certeza, existe essa ideologia. O marxismo tem usado a educação como uma ferramenta poderosa de disseminação. A Marta Lima está aqui com a gente. Martinha, um beijo para você. O presbítero Wilson diz assim, Daniel disse, o que mais escuto na escola é que temos que seguir o que nos faz feliz. Foi o que você falou. Exatamente. Pastor. O Rondinelli diz assim, a minha filha, o presbítero Rondinelli, uma bênção ter você aqui conosco. A minha filha Laila diz que não se pode falar de Jesus com os colegas na escola. Eu disse a ela para falar de Jesus no horário do recreio, que é o horário livre dela. Boa estratégia, presbítero Rodinelli. Muito boa. Pastor, Amém. tem aqui, sabe quem está aqui com a gente? Uma pessoa bem assim, importante também, que a gente sente saudade muito. É a Jane, lá de Paracatu. A Jane Fernandes Viana. Jane, um beijo para você. Que bom que você está aqui. Ela coloca assim, bom ouvir você, pastor. Aqui é a Jane de Paracatu. Saudade. Professora excelente. Professora muito excelente. Boa, excelente boa. Professora. A Solange Batista está aqui. Oi, Solange. Um beijo para você, viu? A Camila coloca assim. Lembre que um dos livros que tive que ler obrigatoriamente na faculdade de administração que fiz no Brasil era de Karl Marx. E é verdade. Dulcinha, um beijo. Você está aqui também. Nós estamos felizes que você está aqui. A Cris coloca assim. Beijo para minha amiga. Até quando estaremos na zona de conforto e terceirizando tudo? Especialmente a educação dos nossos filhos? Fabi Dourado, amiga. Fabi. Beijo para você. O Manuel Augusto Santos diz assim, a igreja está na Babilônia, mas somos santos. Amém. Isso mesmo, Manuel. Tem várias pessoas entrando aqui, pastor. Não dá para ler. Irmãos, é o seguinte. Só o último aqui. O Manuel diz assim, o mundo jaz no maligno. A igreja é o corpo estranho no mundo. Eu acho que a frase da Cris, vamos lançar o nosso segundo pela frase da Cris, eu quero comentar a frase da Cris, mas vamos lançar aí a ler. Quais os principais questionamentos dos seus filhos? Coloque aqui nos comentários, quais são os principais questionamentos que os seus filhos trazem para casa. Perguntas que deixam você na saia justa. Pergunta que deixa você assim, incomodado. Quais foram as perguntas aí que traz? Agora, eu quero fazer o comentário da Cris, até quando nós vamos terceirizar o ensinamento, a zona, né, o ensinamento, a educação dos nossos filhos. Eu cada vez mais, irmãos, eu estou assim, eu acho que eu tenho que orar muito, a irmã Fabiana está aqui, mas eu estou assim, hoje se eu tivesse que começar de novo, a criação dos meus meninos estão basicamente grandes, eu faria home school. Eu acho que home school, eu tenho meus peros, meus questionamentos com home school, mas assim, eu vejo que hoje é muito complicado. Mas o que eu quero falar é o seguinte, presta atenção aqui, pastores que estão me ouvindo, irmãos que estão me ouvindo. Nós precisamos ressuscitar a escola dominical. Nós precisamos ressuscitar a escola dominical. Mas não ser uma escola dominical, desculpa a expressão de um doido. Eu sou dourado, pouco dourado é São. Eu sou dourado, né, ainda mais lindo. Gente, é o seguinte, as nossas escolas dominicais estão água com açúcar. As nossas escolas dominicais, as que ainda existem, são muito superficiais. Nós vamos debater situações dentro da igreja. A igreja, como o irmão falou agora, está na Babilônia. Mas ela pode se fortalecer dentro da Babilônia. Nós precisamos dar razão da nossa fé. Nós precisamos falar da nossa fé quando formos questionados. Nós vamos debater quando nós somos questionados. Quais são aí as perguntas? Tem alguma pergunta aí que seu filho fez para você, que deixou você em saia justa, e você lembrou aqui do marxismo cultural, ou foi alguma pergunta anticristã
O que você diz aí? Tem algum comentário, Na Fabi? realidade, pastor, é minha mesmo, mas é que é tão importante, então eu queria que você respondesse, por favor. O meu filho, nosso filho, Felipe, uma coisa que ele sempre me pergunta, a gente faz à noite, né, a gente faz a devocional e ele me pergunta, mãe, mas como que eu sei que a Bíblia é verdadeira mesmo? Como é que eu sei como é que eu vou saber que ela é verdadeira? Foi Pedalípio? Não, foi Felipe Natanael. Felipe Natanael. É esse um questionamento que os nossos filhos estão aí colocando. Meu pai, a Bíblia é verdade mesmo? Como é que eu sei que ela é verdade? Então, como é que nós respondemos esses questionamentos para os nossos filhos? Nós temos que estudar a Bíblia, estudar como ela foi formada, estudar como o cânon sagrado foi formado, estudar como a Bíblia ela é a maior unidade literária do mundo. A alta crítica, os caras não conseguiram destronar a Bíblia. Aqui na minha sala que eu montei aqui, que você não gosta, tem aqui o Kellington, né, que foi foi aquele garoto de escola dominical, ele diz assim, lá em Monte Castelo, ele diz assim, Lembro. sim, aqui no Brasil os pais cristãos precisam acompanhar ainda mais de perto os filhos devido às mentiras que estão sendo inseridas nos currículos, principalmente a ideologia de gênero. É isso mesmo, ideologia de gênero. Como mais, pergunte para os seus filhos se ele vê, na hora do recreio, meninas se beijando. Pergunte para o seu filho se ele vê meninos de mãos dadas na hora do recreio. Pergunte para ele. E se ele acha aquilo normal. Eu acho que chegou a hora, gente. Chegou a hora de nós colocarmos as coisas em cima da mesa. Precisamos começar a educar os nossos filhos e preparar os nossos filhos para os últimos dias. Quais são os questionamentos que os seus filhos têm feito? Perguntas aí que deixou você em saia justa. Tem algum aí? Alguém está falando alguma coisa aí? Não, a Lala, a Camila a Lala, assim, o Paulão tá aqui. Já estou ficando com medo da Lelê na escola. Verdade, Paulão. É verdade. É difícil, não é fácil não. Porque os filhos precisam ser acompanhados de perto. Eu falei muito isso na live passada. Nós precisamos estar juntos com os nossos filhos. Nós precisamos caminhar junto com os nossos filhos. Tá? Outra coisa também, eu quero passar para a última pergunta. O tempo é curto, gente. Se você não responde a pergunta, eu já passo para outra. Diz assim: aqueles que possuem filhos na universidade. Quem possui filho na universidade aí? Eles estão mais desejosos de Cristo, de servir a igreja? Os seus filhos que se viam na igreja, provavelmente, estavam na igreja, eles agora foram para a universidade. Eles estão mais desejosos de servir a Cristo e a igreja lá na universidade? O que é que a universidade tem feito com o seu filho? Eu não sou contra a universidade. Eu não sou contra a escola. Nós temos que encarar a universidade. Nós temos que encarar a escola. O que eu sou a favor é de nós prepararmos os nossos filhos. O que eu sou a favor aqui é de nós termos uma escola dominical robusta. Uma escola dominical em que nós vamos estudar a Bíblia com profundidade, em que nós vamos discutir os temas da sociedade e vamos apresentar as soluções. Precisamos ter a coragem de dar a vida pelos nossos filhos. Né? Nós precisamos, porque Deus nos deu essa responsabilidade. E é isso que nós vemos hoje. Nós vemos que os nossos filhos estão sendo levados das nossas mãos por medo, por irresponsabilidade, porque nós não estamos juntos com os nossos filhos. O que mais, Fabiana, aí? Está entrando algumas pessoas, a Selminha Pereira, Selma do Thiago, obrigado, um beijo para você, viu? Pastor, falando sobre isso, sobre a responsabilidade nossa, e eu vejo que aqui é muito complicado mesmo, eu só queria falar um pouco, mas eu acho que nós, como os pais, temos uma grande responsabilidade e temos que tomar muito, muito cuidado. Esse questionamento de Felipe é o mesmo questionamento de Pedro, do meu menorzinho, e realmente a escola dominical faz muita diferença. Por quê? E tem mães e pais que falam assim, não, mas é muito difícil ensinar, por exemplo, de Gênesis, Apocalipse para o filho. Não, se lá na escola eles podem aprender sobre várias coisas, por que não na igreja, né? E aqui a Gilmara diz assim, sinto muita falta da escola dominical. E é verdade, Gilmara, faz toda a diferença para os nossos filhos. Por exemplo, eu não sou contra grupo pequeno na igreja. Eu acho que grupo pequeno na igreja tem o seu lugar.
Mas eu repito aqui, nós precisamos ter uma escola dominical mais robusta. Porque nós estamos vendo, o mundo está se preparando cada vez mais, o mundo cada vez mais está ensinando as suas ideologias, os seus pensamentos de uma forma tão mais cativante do que nós. Tá? Nós não estamos mais. Mas nós temos uma coisa que, irmãos, nós temos algo que é a vantagem. Nós temos o Espírito Santo e nós temos o privilégio de andar junto com os nossos filhos. Nós precisamos andar junto com os nossos filhos. Fabiana. A Lu Cacheta põe assim: mais uma vez eu vejo o quanto é importante inculcarmos a palavra de Deus na cabecinha deles. Verdade. Muito importante. E essa questão de inculcarmos, irmãos, nós precisamos falar muito sobre os catecismos. As perguntas dos catecismos. Os nossos filhos precisam ser educados por nós. Nós precisamos, diante do que nós vemos do marxismo cultural, dessa destruição. Você imagina uma criança que nasceu homem e chega na escola, ele é educado a ser menina. Ele é muitas vezes compelido a ser menina. Nós vemos que hoje a masculinidade, ela está em decadência. Eu não estou falando de truculência, eu não estou falando de mal educação, eu não estou falando de violência, eu não estou falando de machismo, mas a masculinidade, a liderança do homem, hoje não existe. E as crianças estão com sérios problemas por causa disso. Fabiana. A Damares fala assim: a família precisa valorizar o culto doméstico. Ô, Damares? Tá. Ok. Ele falou que a família precisa valorizar o culto doméstico. Verdade. O Manuel Augusto Santos coloca assim: minha professora colocou o dedo na minha cara e disse: vá fazer teologia, pois fui de encontro às ideias. Percebo que nós não preparamos os jovens para enfrentar a faculdade. Que nós não preparamos os jovens para enfrentar a faculdade. E outra coisa é o seguinte, o marxismo cultural fala muito de liberdade de pensamento, de um monte de coisa. Mas eles não aceitam o pensamento cristão. O pensamento cristão raiz você não pode falar. Ah, não, eu penso assim. Eu penso que Deus fez homem e fez mulher. E eu não penso isso, não é só por causa da Bíblia, não. Eu penso isso porque nós vemos isso, demonstração científica. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos colocar, o que eu vi muito isso. Eu fui perseguido no colégio quando eu me converti. Eu fui perseguido por causa da minha fé. Eu fui perseguido pelos meus amigos do mundo por causa da minha fé. Tá? E principalmente dentro das escolas. Fabiana. Dulcinha coloca assim: já ouvi. Sou cristão porque nasci num lar cristão. Mas se eu tivesse nascido em outro lar, poderia ser até um muçulmano. Esse é um pensamento que colocaram na cabeça dele a partir do marxismo cultural. Ou seja, eu sou cristão por causa da minha cultura. Eu não sou cristão porque eu tive um encontro com Jesus. Eu não sou cristão porque eu tive uma experiência de conversão. Eu sou cristão porque a minha cultura é cristã. E uns dizem assim ainda: quem é que diz? Por que o cristianismo é melhor do que os outros? Por que o cristianismo é superior aos outros? Nós precisamos, irmãos, provar para as pessoas, ainda que elas não se convertam, como o cristianismo é superior a qualquer sistema de doutrina e ideologia pregada ou ensinada no mundo. Não há nada igual ao cristianismo. Não há nada mais poderoso que o cristianismo. Deus não deixou-se sem testemunha. E nós vamos entender como é precioso o cristianismo, como é valoroso o cristianismo. Fabiana. Aqui, o William César, Damares, né, coloca assim: filhos que não veem seus pais lendo a Bíblia não aprenderão a ter o gosto pela palavra de Deus. Exatamente, exatamente. É a questão da proximidade, é a questão do testemunho. Não verão. Se a Bíblia não é tratada com amor e carinho, se a Bíblia não é a palavra de Deus dentro da sua casa, por que ele, quando for para a universidade, vai dizer: olha, meu pai ama a palavra de Deus, aquilo é a palavra de Deus para ele? Que aí você é a única referência que ele vai ter de verdade ou de mentira quando ele chegar na universidade. A Lala diz assim: precisamos muito de uma escola dominical forte. Foi na escola dominical que tenho toda a minha base de conhecimento bíblico formado.
Verdade, Léo. E a Lala é muito boa, viu? Para a escola dominical, ela tem muito conhecimento. E eu lembro aqui, eu quero fazer uma alusão à professora Gazinha. Porque eu aprendi muita coisa, porque eu tinha uma escola dominical tão boa com a professora Gazinha, que, e não só eu não, outros pastores, pastor Ronaldo, pastor Rui, que está aqui, missionários, presbíteros, passaram pelas mãos da professora Gazinha, que nós fazíamos peça, que nós fazíamos... Era um show na época do Natal, da Páscoa. Nós tínhamos um calendário, praticamente, onde nós aprendíamos a palavra de Deus. E aquilo ficou arraigado no meu coração. E aquilo ficou pegado no meu coração. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Nós precisamos ter uma escola dominical forte. Talvez essa live, se gerasse uma escola dominical assim, profunda, para discutirmos, para irmos no tutano, como diria meu avô, e no tutano é que nós estamos precisando. A Nilma coloca assim: também acho fundamental a escola dominical, um complemento forte, mas nós pais precisamos acordar e fazer o culto doméstico e ser exemplos de verdadeiros cristãos. O Márcio Tavares diz assim: não. Com minhas filhas, não. Mas de filhos hoje em universidades, faculdades, que foram criados no Evangelho, cantavam, oravam, participavam de quase tudo na igreja e hoje postam fotos, bebendo, festinhas. Filhos de líderes da igreja que estão a favor de ideologias. É muito triste ver isso dentro das igrejas. Às vezes eu vou na casa dos cristãos e vejo um rapaz chegar na frente do pai e falar assim: porque a evolução, né? Porque esse animal aqui de milhões de anos. E eu olho para o pai e falo: esse cara não sabe combater a doutrina da evolução. Esse cara não estudou para dizer o seguinte: meu filho, a evolução não existe. A evolução, como pregada por Darwin, muito menos, que foi por observação na maioria deles, e depois a evolução das conhecidas mutações genéticas. Nós precisamos, irmão, nós precisamos nos robustecer. Nós precisamos tocar nos temas profundamente. É por isso que nós estamos sendo escravos de sentimento, de filho, sentimento de loucuras de professores e de loucuras de faculdades. Nós precisamos, sim, mandar os nossos filhos para a universidade, mas mandá-los preparados. Mandá-los preparados. Eu não sou aqui contra o seu filho ir para a universidade, eu vou repetir isso 200 vezes. Eu sou a favor. Mas você precisa mandá-los preparados na fé. A Cris diz assim: exatamente, tudo eles tentam justificar. Ouvi muito isso na aula de ética e moral na universidade. Verdade. O Flávio coloca assim: acredito que o marxismo tenha a ser combatido com mais energia. Inserir mais cristãos nos setores fundamentais da sociedade. Reitores de universidades cristãos, por exemplo. Isso é um tema que nós precisamos melhorar. Exatamente. Precisamos melhorar. O cristão precisa estar mais inserido. Agora a Aline coloca o seguinte: eu estou sofrendo com isso, pastor e Fabi. Alisson é a esposa de Sonzinho, Aline. E o filho é Alisson. Estou sofrendo. Alisson já está na faculdade e no primeiro ano voltou com esses pensamentos relativistas. O que mais ouço de Alisson depois de um ano de faculdade federal é: o que tem? Nossa. O que tem? Isso é marxismo cultural puro. O que tem? Por que eu não posso? O que tem de mais? Aí você manda um filho para uma federal no Brasil, que é o sonho de muitos pais, e ele não consegue contestar as questões. E muitas vezes, meus irmãos, não é o caso do Alisson aqui, que eu conheço os pais, mas são pais que abandonaram seus filhos. Abandonaram seus filhos aos celulares, aos tablets. Abandonaram seus filhos à pornografia que está aí campeando. Nós precisamos cuidar. A Bíblia não é um livro de tolos. A Bíblia não é um livro de primatas. A Bíblia não é um livro primitivo. A Bíblia é um livro maravilhoso. Nenhuma filosofia do mundo se compara. Nada, ninguém se compara. Nenhum escrito se compara. Mas nós vamos apresentá-la aos nossos filhos. Mas às vezes nós a apresentamos como um conto de carochinha. E eles ficam pensando que a Bíblia é um conto de carochinha. Fabiana. A Cris coloca assim, complementando o que você disse. Eles dizem na aula de ética que não existe verdade absoluta e que devemos respeitar
e aceitar o outro da maneira que ele é. Eu até aceitaria essa premissa se eles respeitassem a minha opinião. O problema, irmãos, é que Satanás não quer que o cristianismo dê a opinião dele. O Satanás aceita as opiniões de todo mundo. Muçulmanismo, budismo, cafuso, todo mundo pode falar. Aí o cristão fala, cala a boca, cristão, cala a boca. Porque eles sabem, Satanás sabe que não existe nada mais poderoso do que a verdade. E o cristianismo, ele é a verdade. Ele não é uma verdade, ele é a verdade. E quando o eleito de Deus ouve a verdade, ele é chamado, ele é arrastado irresistivelmente para Cristo. Fabiano. O pastor Raimundo está aqui conosco. Oh, Raimundo, esse aí é inteligente. Esse é. Um amigo nosso, muito chegado. Deus te abençoe, viu? A Rony, lá de Cafarnaum, um beijo para você, Rony. E sabe quem está aqui também? Camila Fazolo. Camila tem tentado, eu sei, tem tentado criar o Mateus nos ensinamentos de Deus, uma mãe exemplar. Deus te abençoe, viu, Cá? E o pastor Raimundo diz assim, Daniel e seus amigos não seriam modelos de inspiração? Preparar filhos não seria o que nos falta aos brasileiros? Normalmente focados em nossos desejos pessoais? Perfeito, reverendo. Quem sou eu? Eu quero, na verdade, um dia fazer uma live sobre isso com você, tá? Vamos marcar aí, nós vamos conversar sobre isso. Raimundo é um homem de Deus, Raimundo é um missionário, Raimundo é um cara que ensina no seminário Missões, no seminário de BH. E a verdade, Daniel é um exemplo, sim, de alguém que foi preparado para um momento de adversidade, para uma cultura que queria combater e destruir a cultura judaica. Então, nós precisamos, de alguma forma, de entender isso mesmo. Porque os brasileiros, irmãos, em linhas gerais, eu estou falando do meu povo, é o que Raimundo falou, nós somos focados nos desejos pessoais. E é por isso que nós temos carnaval demais, nós temos micareta, nós temos São João, nós temos festas demais e nós temos poucas responsabilidades. E somos entregues constantemente. Achamos que Deus é brasileiro, que nós somos os melhores do mundo, mas na verdade não é assim. Nós somos um povo que está no melhor pedaço de terra do globo, mas que nós não conseguimos avançar nada. Fabiana. A Lenúcia também está aqui conosco. Um beijo, Lenúcia, para você. E a Nilma coloca assim, verdade verdadeira. Tá bom, irmãos, vamos terminar com um texto bíblico. Eu sei que tem muita gente aqui ainda fazendo comentários, mas eu quero terminar com um texto bíblico. Eu queria que o Ale colocasse o texto bíblico para nós terminarmos. Esse texto bíblico, eu gostaria que você aí estudasse depois que acabasse a live, desse uma olhada nesse texto bíblico, que é um texto muito atual, muito verdadeiro, acerca do que nós estamos falando. Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 9, diz assim: saiba disso, Paulo quer que nós conheçamos isto. Nos últimos dias, os últimos dias são agora, os últimos dias são desde a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo até os dias atuais. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Eu gosto dessa tradução. Volta lá um pouquinho a ler. Sobrevirão dias terríveis. Dias terríveis. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Então, não se assuste com os tempos. Não se assuste com os tempos. Não fique descabelada, não sai gritando no meio da rua, não descontrola, não. A Bíblia já está dizendo, nos últimos dias virão dias terríveis. Então se acostume, tá? Diz o seguinte, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Olha para isso, olha essa lista. Olha o terceiro versículo. Sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. São esses os que introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade.
como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade, a mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente. Não dá para eu expor todo esse texto aqui, não dá. Mas eu quero pincelar alguns princípios para você entender e para você colocar no coração e para você pedir para Deus guiar você à verdade. A Bíblia nos alerta de tempos difíceis. A Bíblia nos alerta que virão, que estão acontecendo e acontecerão e continuarão acontecendo tempos difíceis. E quais são as características desse tempo? Porque o que eu tenho mais medo não é a pandemia. O que eu tenho mais medo não são as doenças. O que eu tenho mais medo é o comportamento do ser humano. O que eu tenho mais medo é a rebeldia do ser humano. Então esse texto diz o seguinte: em primeiro lugar, será tempos de gente egoísta. Versículo 2 diz aí, será tempo de gente egoísta. Saibam disso, os homens serão egoístas. E o que é egoísta? Só pensam em si. Serão presunçosos. É por isso que eu tanto combato essa enxurrada de elogios, das pessoas estarem amaciando o ego das outras. Nós precisamos entender que a tendência natural do ser humano é ser egoísta. E o seu filho precisa aprender a ser altruísta, a compartilhar e não a ser egoísta. Outra coisa que eu vejo aqui, são tempos difíceis porque são tempos de gente desobediente aos pais. O que nós vemos é o quê? Sem amor à família, sem amor aos pais e até tentando destruir a família. Você vai ver o cara que criou essa ideologia de gênero, a mulher que criou essa ideologia de gênero, foi violentada pelo pai, foi colocada para fora pela mãe. Gente doente, gente com a alma doente, e que vai ensinar para os nossos filhos nas universidades, que vivem à base de drogas. São tempos difíceis. Nós vemos também, o que nós vemos aí, são pessoas, gente traidora. O que nós temos visto mais hoje? A falta de amizade, a falta de lealdade, a falta de honradez. Nós vemos também que são tempos de aparência. O que é que diz o texto aí? Tendo a aparência de piedade. É tempo da aparência. A gente gosta muito da aparência, mas a gente não gosta da verdade. Você já percebeu isso? A gente está ficando acostumado e encantado com a mentira, com a aparência. A gente gosta do cara que tem aparência legal, mas a gente não gosta da essência. Outra coisa é o tempo da manipulação. O texto diz aí no versículo 6, são esses o que introduz pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas. Manipulam as pessoas, as suas necessidades. E fazem com que essas pessoas se afoguem nos seus próprios desejos. Nós temos mais aqui. Nós temos tempo de gente que só conhece, mas não aprende. Eu vejo isso demais. É tanto congresso, é tanta coisa. Vamos aprender, mas não aprende nunca. Eles estão sempre aprendendo, mas nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Estão sempre aprendendo, porque estão sempre buscando sempre ouvir o que o ouvido agrada, mas nunca coloca isso nas suas vidas. A Bíblia é algo prático, a Bíblia é algo do dia a dia. São tempos difíceis, irmãos. É o tempo de gente rebelde. É o tempo de gente rebelde. O texto diz que serão como esses Janes e Jambres, que confrontaram a Moisés, que se opuseram a Moisés, e a insensatez dele ficou conhecida. Queridos, eu quero terminar a live de hoje, não terminar porque está muito tarde, os irmãos estão falando aqui, nós íamos ter o nosso momento indico e não indico. Coloca ou não indico ou não indico? Coloco, indico e não indico, mas eu gostaria que você, em nome de Jesus, são tempos difíceis. Mas é hora de enfrentá-los. É hora de enfrentar com os seus filhos. É hora de enfrentar com seu esposo, com a sua esposa. É hora de nos armar como guerreiros, não da peleja da carne e do sangue, mas da peleja espiritual. A peleja de colocarmos os nossos filhos para que eles conheçam o verdadeiro evangelho. Para que eles saibam
ter a resposta correta diante dos questionamentos da vida. E para isso precisamos ressuscitar a escola dominical. Para isso necessitamos urgentemente que os pais, juntamente com pastores e líderes espirituais, se fortaleçam, aprendam a educar os filhos, aprendam a caminhar junto com os filhos. Para que nós, ainda que os tempos sejam difíceis, mas que o povo de Deus, separado por Deus, cada dia mais se santifique. Tá bom? Vamos ver aí com a irmã Fabiana, algumas coisas indica ou não indica. O que é que você indica e não indica aí, irmã Fabiana? E com Camilinha também. Tá Nós bom. duas aqui. Laura tá aqui conosco, a Laura Lessard. Beijo para você, Laura. Nós te esperamos lá no novo local, tá? Um beijo. A Elisângela Souza, lá de Cafarnaum, tá aqui também. A Adriana Salles, lá de Paracatu, também está aqui. Um beijo, Adriana, para você. Marley está aqui dizendo amém. A Luciana também. Mas vamos lá, não indico. Gente, a gente faz esse indico, não indico. Por quê? Porque às vezes você tem tempo, você quer assistir uma coisa legal, ou às vezes você não quer assistir o que não é bom. Aí nós indicamos e não indicamos algumas coisas. Então vamos lá. O primeiro é indico. Aparece aí a ler para nós. Ai, gente. Sabe quem me indicou esse filme? Ontem, a Claudete. Claudete, eu assisti, maravilhoso. Eu indico para adolescente. Por exemplo, Lu, eu falei com o Felipe para assistir junto com a Lara, porque é muito bonito. Ele é de 2 adolescentes, gospel e tudo, crentes, que se desviam, mas voltam. É muito bonito. Para vocês, viu? Chama I Still Believe. Isso, Eu ainda creio. Isso, em português é Enquanto Estivermos Juntos. Eu Não é coloquei. a tradução literal, né? Eles geralmente eles mudam eles o nome mudam. do filme. Então, em português, chama Enquanto Estivermos Juntos. Nós colocamos essa semana em inglês e em português, porque tem muita gente no Brasil que quer assistir também. Aí tá, é só você buscar lá em português, tá? Ok. Quem mais? Não indico. Qual é, Cá? Então, esse é o Cobra Kai. Ele é fala uma aí. sequência daquele filme, como chama ali? Karate Kid, que é com o Daniel San e o Mr. Miyagi antigo, que aqui em casa é um clássico. Ele é uma sequência, né? O Karate Kid, ele vem numa sequência de quantos filmes que tem? 2, 3? 3 filmes, e esse aí seria como se fosse o 4, mas eles mudam o nome. Daniel San já tá mais velho e tal. E ele tem muito. Ele incita jovens e adolescentes a beberem e a fazerem coisas que são ilícitas, então por isso nós não indica. Não indicamos. Cobra Kai. O próximo qual é? Cá? Chama A Box of Faith. Gente, muito bom também para adolescente. A Clau também me passou. É muito bom para adolescente. Eu indico muito, porque eu vi... Não consegui ver todo, porque eu tinha que vir para cá, mas eu vi a parte, a Cláudia tinha me contado. Eu indico para adolescente também. Para toda a família, na realidade, né? Toda a Mas família. ele não tem no português. Ele não tem no Esse português. é o único detalhe. Esse é o único detalhe, gente. É isso mesmo. Qual é o próximo que eu não indico? Deadpool. Tem o 1, 2 e tá Esse é saindo terrível. 3. Gente, ele parece... Não, ele, quando nós fomos assistir no cinema, ele é muito engraçado, só que tem que tomar muito cuidado, porque ele tem muito palavrão e tem muita piada indecente. Muita obscenidade. Eu acho que para adolescente insinuação. tem que tomar cuidado, né? É exageradamente, né? É exagerado. Exageradamente, Qual é o outro? O próximo seria a indicação I Can Only Imagine. Que gerou a música. Exatamente. É uma a história real, daquela né? banda Mercy Me, Mercy que como que a conversão do cantor, né, da Exato. banda, como a banda se formou e tudo, é muito bonito. Leva o lencinho, Gente, a caixinha de lencinho junto. Para você assistir com a família completa. É um filme muito lindo. Agora que está terminando o mês da família, indico com a família completa. I Muito can bom. only imagine. Não, por favor. Não Em canta português chama Eu Só Posso Imaginar. Imaginar. Muito. E a música é linda também. E o último, Não indico. eu não indico Lucifer. Gente, Seria impossível você indicar a Luciana. eu vou dizer, não, mas eu assisti. Não, mas o eu Lucifer vou não dizer que existe. eu disse que assisti. Só que já no final eu já estava torcendo pro Lúcifer se converter, aí eu deixei de assistir. Aí eu não queria mais, eu falei, não dá para ele se converter.
Aí eu deixei pra lá. Mas tem muita coisa, porque ele vai te envolvendo como se você, no final, você já tá pensando, Lúcifer não é tão mal assim. E Deus fez alguma coisa de errado aí. Então, é muito perigoso para adolescente. Eu não indico. Ok? E é isso. Tá, e lembrando que Lúcifer provavelmente não é o nome de Satanás, né? Mas é um nome aí criado, fictício, né? Mas a ideia desse seriado aí, dessa série, é infelizmente e dizer para os nossos adolescentes que o bem e o mal não existem. Não existe nenhuma diferença entre o certo e o errado. Tudo pode ser certo, tudo pode ser errado. É tudo relativo. Meus queridos, Deus deu presentes para nós que são os nossos filhos. Deus deu presente para nós que são as nossas famílias. O marxismo cultural, em verdade, vem destruir a família. Vem fazer com que o indivíduo não seja mais do que uma massa. Que nós somos apenas um receptáculo de desejos. Nós precisamos entender que nós somos a imagem de Deus. E que nós que somos cristãos, o Espírito Santo habita em nós e nós somos templos do Espírito Santo. Que nós somos objetos de Cristo, do amor de Cristo, que deu a sua vida por nós naquela cruz. Nós somos o povo escolhido de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Nós precisamos nos levantar na medida certa com os nossos filhos. Na educação, na disciplina, no amor, no carinho, segundo a palavra de Deus. Eu espero que você abra os seus olhos, que você vai estudar o que é marxismo cultural. E que você se prepare para que o seu filho, ao ir para a universidade, ele não volte para casa nas férias frio, mas ele lá na universidade, ele se comprometa com o evangelho e ele seja um missionário dentro das universidades. E seja um missionário, ainda que não seja um missionário de profissão, mas um missionário também quando ele exercer a profissão dele. Deus abençoe você, tenha uma ótima semana, Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Um abraço, tchau.